Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso fôlego, sim, Senhor. Somente o Senhor traz a vida, somente no Senhor encontramos a paz e a alegria, mesmo em tempos de conturbação, de dificuldades, mas o Senhor é o nosso alento. Muito agradecido, Pai bendito, porque o Senhor tem revelado todo o Teu socorro para nós nesses dias, nesses momentos. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos também pela oportunidade de ofertar a Tua casa, porque isso mostra que temos sido abençoados pelo Senhor. E que todos aqueles, Pai bendito, que puderem entregar suas ofertas neste instante, Senhor, também continuem sendo abençoados, e não só isso, sendo abençoadores, Pai. Seja conosco, Pai bendito, agora na aprendizagem da Tua palavra, Santo Deus. Nutre-nos, Senhor, com o Teu pão da Tua palavra. Que as nossas vidas possam ser aprimoradas com a submissão àquilo que o Senhor tem ensinado nas Tuas santas Escrituras, Santo Deus. E que nosso coração esteja propenso a se inclinar às Tuas vontades,
estejam submissos à vontade e o sussurrar do Espírito Santo, Santo Deus. Seja conosco, perdoa as nossas falhas, nossas limitações, porque o Senhor bem sabe como somos fracos para Ele, mas que o poder do Teu Espírito Santo se aperfeiçoe em nossas fraquezas, para que o Teu agir possa ser pleno. É o que eu te peço no nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Amém. Congregação, pode sentar. Pastor. Amém, queridos irmãos. E olha só, irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho então com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: viver com sabedoria em tempos difíceis. Viver com sabedoria em tempos de crise. Uma grande necessidade que nós temos, buscar sabedoria para vivermos em tempos de dificuldade. E para isso eu quero ler com os irmãos então Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, e você pode abrir a sua Bíblia, e se você não trouxe Bíblia, vai aparecer o texto aí na tela. Mateus 25, do verso 1 ao verso 13, a famosa parábola das 10 virgens, né? Um texto muito conhecido, né? Mas que nós precisamos ler, e penso que essa palavra de Jesus tem muito para nos enriquecer nesse momento em que nós estamos vivendo momentos de dificuldade, de crise e de desafios. A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas, elas estão se apagando. Verso 9: mas as prudentes responderam. Vamos ler juntos o que as prudentes responderam? Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Que horas que era isso? Naquela época já existia supermercado 24 horas, né, irmãos? Que meia-noite mandar comprar e elas, né? Vamos ver o que aconteceu, se tinha mercado ou não, né? Verso 10: e saindo elas para comprar, então tinha, né, o Carrefour 24 horas já naquela época. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Verso 11: mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém, irmãos? Vou pedir para deixar o texto aí na tela, e nós vamos conversar então um pouquinho nessa parábola de Jesus. Só para a gente entender um pouquinho do contexto, essa parábola ela está na conclusão do sermão escatológico de Jesus, é o chamado sermão profético de Jesus, quando Jesus ali a partir do capítulo 24, um capítulo antes já, Jesus começa a ensinar os seus discípulos sobre
as coisas que aconteceriam com a sociedade entre as suas duas vindas, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, e o que aconteceria com o mundo, com a sociedade, então, nesse período, entre as duas vindas, e quando, então, o mundo se aproximaria do juízo final. Esse é o assunto aqui desses 2 capítulos de Mateus. E o que Jesus diz, basicamente, ele fala para os discípulos, é que haveriam muitas crises. O que aconteceria com o mundo, entre o mundo que espera agora a volta, o retorno de Jesus? Seria uma época de crises que vão se agravar. O agravamento de muitas crises. Jesus diz ali no capítulo 24, crises econômicas, o agravamento de crises políticas, o agravamento de crises sociais. As pessoas não vão poder confiar uma nas outras, está igual hoje, vai vendo. O agravamento de crises religiosas, muitos candidatos a Messias aparecendo, diz Jesus, muitos falsos profetas, né? O agravamento de crises emocionais, psicológicas, porque o amor vai esfriar. E ele vai falando então de um mundo, de uma sociedade que vai caminhar para o agravamento de crises. E aí ele chega em um determinado momento e fala: mas eu quero falar com vocês, igreja, como essas crises vão afetar a igreja. E aí, através de parábolas, Jesus começa então a falar para os discípulos dos desafios que a igreja dele, o povo dele terá diante de si, porque o povo, a igreja, o povo de Jesus não vai ser poupado dessas crises, mas vai atravessar essas crises junto com o mundo. As crises que atingirem o mundo também atingirão a igreja. A igreja vai estar participando dessas realidades. E o que pode acontecer com a igreja? Aí Jesus, através de parábolas, começa a falar disso. Quais são os desafios que a igreja dele, que vai ficar no mundo e que vai passar por essas crises, tem diante de si? E a parábola aqui das 10 virgens fala de um desses grandes desafios. Qual é o desafio? O desafio que a igreja tem de, em épocas de dificuldade, viver com sabedoria e procurar crescer em sabedoria para poder viver com bom senso dentro dessas realidades de intensas dificuldades. É isso que Jesus vem falando aqui na parábola das 10 virgens. Por quê? Porque o texto aqui, a história que Jesus conta, falando a respeito da sua igreja, ele diz assim, 10 virgens receberam uma missão. A missão de iluminar o caminho para quando o noivo chegar, então poder entrar na sua festa de casamento com a sua noiva. E essas daminhas de honra, porque essas 10 virgens aqui possivelmente eram 10 daminhas de honra, 10 pré-adolescentes, né? E Jesus diz assim, elas são virgens, e escreva isso, na Bíblia isso é um símbolo de pureza. Significa que essas moças aqui, essas meninas, elas eram íntegras, elas viviam em retidão, né? Elas tinham uma vida de pureza. 5 delas eram sábias, e 5 delas eram o quê? Insensatas, imprudentes. E o que Jesus está dizendo aqui é que a igreja dele tem que tomar muito cuidado, porque um filho de Deus, um seguidor de Jesus, como aconteceu com essas moças, muitas vezes ele pode ser uma pessoa correta, mas ele pode ser tolo. Ele é correto, mas ele é insensato. E Jesus diz assim, vocês têm que tomar cuidado, porque em épocas de dificuldade, mais do que nunca, vocês precisam viver com sabedoria e bom senso. E não sejam como essas 5 moças aqui, que eram
pessoas corretas, eram pessoas boas, elas eram puras, elas eram íntegras. No entanto, apesar de serem íntegras, elas eram tolas. Elas não viviam com bom senso. Elas tomavam decisões atrapalhadas. Eu já ouvi muito isso, assim, como pastor. Sabe, a pessoa chega assim, pastor, né? Ora pelo fulano, pastor. Ele é uma pessoa, já ouviu isso assim? Ele é uma pessoa boa, pastor, mas ele é atrapalhado. Você já ouviu isso? Ele não é uma pessoa ruim, pastor, é uma pessoa boa, só que ele faz tanta confusão. Ele não age com sabedoria. E Jesus está dizendo, isso é um risco que pode acontecer conosco. Pessoas que são corretas, nós nos mantemos íntegros, no entanto, corremos o risco, às vezes, de, permanecendo íntegro, viver com falta de bom senso. O problema daquelas 5 moças não era falta de caráter, era falta do quê? De bom senso. A pessoa, ela é correta, mas ela só fala demais. Já viu isso? A palavra de Deus diz que falar demais é falta de sabedoria. A pessoa, ela é correta, mas ela fala as coisas na hora errada. Já aconteceu isso? Na sua casa não acontece, né? Só na casa dos outros. Ela é correta, mas ela fala as coisas fora de hora. E qual é o problema disso? O problema disso, irmãos, é que quando a gente vai vivendo muitas vezes sem sabedoria, sabe o que acontece? A gente acaba fechando portas na nossa vida. Foi o que aconteceu aqui. Elas viveram sem sabedoria, andaram sem sabedoria, e elas perderam tempos de oportunidade, portas que estavam abertas, e acabaram batendo com a cara na porta da vida, e perderam oportunidades de vida para a sua vida. Por quê? Elas eram corretas, mas elas não viviam com bom senso, com sabedoria. A palavra de Deus fala muito disso. E esse é um alerta que eu e você, então, precisamos ter na nossa vida, em épocas, especialmente em épocas de dificuldade. O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Éfeso, eu vou ler aqui, vou pedir para você prestar atenção, ele diz assim para os irmãos da igreja de Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, olha só, irmãos, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias eram maus na época do apóstolo Paulo. Ele fala assim: irmãos, porque os dias são dias maus, vocês têm que vede diligentemente como vocês estão vivendo, porque mais do que nunca, nós precisamos viver com bom senso. Eu estou com uma sensação hoje, que é uma das coisas que a gente mais precisa no mundo atual, é gente com bom senso, é ou não é verdade? Você tem essa... Porque o que a gente tem de gente, e às vezes não é gente que tem caráter, gente boa, gente honesta, gente correta, mas está faltando gente que tenha bom senso, equilíbrio. Nós temos muitos líderes que muitas vezes são pessoas corretas, mas está faltando equilíbrio, está faltando bom senso, fala demais na hora errada. E isso vai gerando todo tipo de prejuízo e vai fechando portas diante da gente. Fecha uma porta de emprego, fecha uma porta de relacionamento e vai fechando portas. E por isso, épocas como as que nós estamos vivendo, procurar viver com sabedoria. A Bíblia fala muito disso. Tem personagens na Bíblia que eram pessoas muito boas e muito bobas ao mesmo tempo. Vocês lembram de Sansão? O juiz Sansão. Sansão é um exemplo de um homem que era íntegro. Sansão era íntegro. Era um homem correto, mas ele era muito infantil. Um homem que não amadureceu. Tinha um potencial enorme. Um homem forte, um grande potencial, mas era imaturo, não era sábio. Como é que ele terminou a vida? Num caminho de autodestruição. Nós temos outros personagens, como por exemplo, Ló, o sobrinho de Abraão. A Bíblia fala que Ló era um homem justo.
ele morava lá em Sodoma, e o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta que Ló, ele era um homem justo e ele se afligia na alma justa dele com as perversidades de Sodoma. A pergunta é, por que ele morava lá então? E quando Deus foi chamar ele para sair, os anjos tiveram que empurrar ele porque ele não queria sair. A mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Ló era um homem justo, mas era sábio? Não era sábio, se afastou do seu tio Abraão. É impressionante, a Bíblia fala que Sodoma teve uma guerra e o povo de Sodoma foi levado cativo, e Ló já vivia lá e ele já se afligia com a perversidade da cidade, e aí o tio dele, o Abraão, foi lá e salvou ele daquela guerra, que ele tinha sido sequestrado e levado cativo. E aí o tio dele foi lá e salvou ele, libertou ele, restituiu os bens. Para onde ele voltou? Ele voltou para Sodoma. Ele voltou para aquele lugar. Ele era sábio, mas ele era justo. E conosco? Será que muitas vezes não acontece a mesma coisa? E nessa parábola aqui, Jesus está dizendo assim, olha, aquelas moças, o problema delas não era integridade, não era falta de caráter. O problema é que em algumas delas faltava a sabedoria. Elas eram insensatas, imprudentes. E nós temos que procurar então viver com prudência na nossa vida, buscar sabedoria para viver, especialmente em épocas como essa. Jesus aqui nessa parábola nos dá algumas marcas da sabedoria. 3 marcas da sabedoria, ou 3 características de uma pessoa sábia, né? Aqui nessa parábola das 10 virgens. Primeiro, os sábios se preparam para lidar com as frustrações. Os sábios se preparam para lidar com as frustrações. É o que diz aí o verso 5. Vou pedir para pôr na tela aí o verso 5, né? O texto diz assim: e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas. O verso 3 e 4. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Elas se prepararam para quê? Se alguma coisa der errado, nós estamos preparadas. Característica do sábio, ele se prepara para lidar com as frustrações. O que é uma frustração? É quando o meu plano, aquilo que eu imaginei, começa a dar errado. A minha expectativa, eu achei que o noivo ia chegar às 6 da tarde. Chegou que horas? A hora marcada era às 6 da tarde, mas o noivo foi chegar à meia-noite. E aí eu tenho uma missão, eu tenho um trabalho. E aí as prudentes falaram assim, mas vai que atrasa, né? Vai que lá no salão de beleza, lá, na hora de fazer a unha e cortar o cabelo, atrasa a pintura do cabelo do noivo, e aí começa a atrasar, e aí vai que, né? Então vamos levar reserva. Isso é coisa de gente sábia. Preste atenção, irmãos, a Bíblia faz uma distinção entre se preocupar com o amanhã e se preparar para o amanhã. A Bíblia fala para eu não me preocupar com o amanhã, mas a Bíblia fala para eu me preparar para o amanhã. Porque o sábio, ele planeja. O sábio, ele pensa antes. O sábio pensa nas consequências de suas escolhas. As imprudentes não. Elas não pensam no depois. Elas não pensam nas consequências, elas só pensam no agora. Tomam uma decisão só pensando naquele momento. E aí acontece o que aconteceu. Não estavam preparadas para lidar com os desapontamentos. Segunda marca do sábio aqui que Jesus coloca, é que os sábios, eles têm a coragem para dizer não. Eles têm a sabedoria para dizer não na hora de dizer não. Isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a gente aprender a dizer não.
A gente aprender a dizer sim, como diz Jesus, seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. E o que passar disso, vem do maligno. Muito importante aprender a colocar limites, a dizer assim, olha, para esse convite teu, eu não estou disponível, para essa sua proposta, eu digo não, porque foi o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi que elas adormeceram, e chegou o noivo à meia-noite, e as imprudentes, aquelas que estavam despreparadas, elas tinham a lamparina, mas o fogo estava apagando. Aí elas falam o que para suas amigas? Deem-nos, né? Deem-nos, versos 8 e 9, pode colocar na tela aí o verso 8 e 9, e as imprudentes disseram às prudentes, deem-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Eu acho, não, é meio folgada essas moças aqui, além de imprudentes, elas são meio folgadas, né? Porque, veja o que elas não pedem por favor, elas não pedem, você poderia emprestar, quem sabe, não, elas chegam dando o quê? Elas chegam fazendo uma exigência, deem-nos um pouco do seu óleo, porque a gente está sem. E aí, as prudentes dizem o quê? Vamos ler juntos aí o verso 9? Vamos ler juntos? Mas as prudentes responderam? Não, isso, não. E se tem uma das coisas mais difíceis da nossa vida é a gente aprender a dizer não. Dizer não. Especialmente quem é codependente. Quem é codependente tem uma dificuldade enorme para dizer não, porque tem medo de desagradar. Você tem medo de desagradar? Eu tenho pavor de desagradar os outros. Eu tenho uma compulsão para agradar. Eu sou um codependente emocional. Eu já aceitei isso como característica da minha vida e por isso eu me trato e vigio, que é o que Jesus manda fazer, vigiem. E eu vigio o quê? Vigio a mim mesmo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já fiz muita decisão insensata, porque eu não queria desagradar os outros. Eu já me meti em enrascada, porque eu disse sim. Por que eu disse sim? Porque eu não queria desagradar, tinha medo que a pessoa ia ficar brava comigo. Aí eu disse sim, eu devia ter dito não. E aí, entendeu? Depois sobrou para eu pagar a conta. Que é o que acontece. E aqui, marca da sabedoria é aprender a dizer não. Não para esse teu convite, não para essa sua proposta. Eu tenho que dizer não. Não, porque senão eu vou entrar num caminho em que eu vou ficar na escuridão, eu não vou conseguir cumprir com o meu propósito, minha missão, que é iluminar o noivo, e entre o noivo e você, eu vou ficar com o noivo aqui, é Jesus, e eu escolho esse caminho para mim, e se você ficar chateada, sorry, vai comprar o óleo, aonde vende óleo a essa hora da noite, você precisa ir comprar o óleo. Por que as imprudentes, elas não planejam o seu caminho, não levam óleo? É uma coisa muito interessante. Sabe por quê? Porque sempre tem as amigas que dão óleo para a gente. A gente erra, a gente faz burrada, mas sempre tem o papai que dá o óleo dele, sempre tem a mamãe que dá o óleo, e aí a pessoa vai ficando mal acostumada, vai ficando infantil, vai ficando insensato. E é muito interessante isso, né? E a terceira marca aqui do sábio, além então de estar preparado para lidar com as frustrações, o sábio tem a coragem para se posicionar, para saber quando dizer não, saber quando dizer sim. Terceira marca, o sábio aproveita o tempo oportuno para se corrigir. Pessoas sábias, elas aproveitam a disciplina de Deus, elas aproveitam a instrução, elas aproveitam a oportunidade para corrigirem suas vidas. Porque qual é a insensatez maior dessas 5 moças insensatas aqui, tolas? Qual é a grande insensatez delas?
é que elas não foram comprar o óleo antes. Elas esperaram até o versículo 10 para comprar o óleo, para sair, para comprar o óleo, para tomar uma posição, para fazer uma escolha diferente, para tentar consertar aquele erro que elas tinham cometido. Elas demoraram demais. Quando é que elas deveriam ter ido comprar o óleo? No verso 5, põe o verso 5 aí na tela. Olha só o que diz a palavra. E como o noivo estava demorando, já deu errado, como diz o pessoal aí, já deu ruim. Já deu ruim aqui o meu projeto, o meu plano, aquilo que eu tinha imaginado já saiu, já está errado. O noivo está atrasando. O que elas fizeram, irmãos? Como o noivo estava demorando, elas fizeram o quê? Foram dormir. Eu estou cansado, vou dormir. Era aqui que elas deveriam ter dito assim: gente, eu acho que esse negócio aí pode complicar, dá óleo para a gente, empresta óleo, não vai lá comprar. Aí, se elas tivessem ido no verso 5, havia um tempo oportuno para corrigir, havia um tempo oportuno para mudar, para fazer a coisa certa, se arrepender, e agora então ir e buscar o óleo. Havia um tempo de oportunidade. Mas elas não aproveitam, elas continuam o quê? No seu caminho de imprudência. Por quê? Porque sempre tem as minhas amigas que dão óleo. Eu vou estudar para quê? Eu colo do Zezinho, que sempre tem um Zezinho que me dá a cola na prova. Só que um dia isso termina, irmão. Um dia isso termina. Você fica se apoiando nos outros, você fica na malandragem, se apoiando nos outros, um dia isso termina. E aí você vai ter que agora se encarar e se ver, e você vai ter que ir atrás e consertar, e às vezes, na nossa vida, a gente faz isso, só que daí a porta já está fechada, o tempo da oportunidade já passou, e a gente tem que viver, então, com prudência e sabedoria na nossa vida. Elas aqui não aproveitaram o tempo. As 5 prudentes podiam dormir, as 5 insensatas não podiam, não era a hora de dormir, era a hora de se arrepender, era a hora de consertar as coisas. Porque, irmãos, o grande problema não é a gente cometer erro, amém? Que erros a gente comete. Todos nós cometemos erros e às vezes tomamos decisões impensadas aqui, como essas moças fizeram. O nosso grande problema é que quando a vida nos mostra e nos apresenta, nos disciplina, nos revela que eu estou num caminho ruim, eu continuo nesse caminho ruim teimosamente. O grande problema é eu não me arrepender, o grande problema é eu não ir consertar. Esse é o grande problema, é eu não ir agora, no momento que Deus dá a oportunidade e dá graça, eu não vou lá e faço a coisa certa. E foi o que elas fizeram. Então, a pessoa sábia, ela pode até errar, e ela erra, o sábio erra, mas o sábio, a marca da sabedoria é que ele aproveita o tempo oportuno para se corrigir. Amém, irmãos? E eu quero então encerrar para nós aqui dizendo como é que a gente encontra sabedoria na vida. Então, pessoas boas, mas que muitas vezes estão vivendo aí na insensatez, como é que a gente faz então para nós encontrarmos sabedoria, como desenvolver a sabedoria na nossa vida? E bem rapidinho, e aí eu encerro. Irmãos, uma coisa muito importante, sabedoria não é sorte, viu? Sabedoria não é sorte. Sabedoria não é talento. Nossa, eu admiro fulano, ele nasceu com um talento para sabedoria. Eu sou um tosco, mas ele é sábio. Sabedoria não é talento. Sabedoria não é DNA. Sabedoria não é sorte. Sabedoria é resultado do quê? De busca. A palavra de Deus, ela diz assim,
Se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Olha os verbos: buscar e procurar como se procuram tesouros escondidos. Então, é um condicional. Se você fizer isso, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Sabedoria não é uma questão de sorte, é busca. Sabedoria é esforço. É algo para o qual eu tenho que dedicar tempo. Eu tenho que me dedicar para achar. Isso não cai do céu assim. Eu estava passando na rua, ali na frente da padaria, veio um download de sabedoria, assim, e eu me tornei um cara, entendeu? Não, isso não vai acontecer, irmão. Não vai. Sabedoria é busca. Eu tenho que deixar algumas coisas e procurar outras, é procura. Eu tenho que abandonar algumas coisas e começar a procurar. Desligar um pouco a TV e procurar. Desligar um pouquinho o celular, procurar sabedoria. É esforço, é foco. Se eu faço isso, então, diz a palavra, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, 4 passos aí da nossa procura por sabedoria. Ore por sabedoria. Como é que a gente encontra? A gente encontra orando, a gente encontra pedindo sabedoria para Deus. Tiago 1,5 diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Você tem que orar, tem que pedir, tem que buscar. E aí Deus nos concede. Como é que eu encontro a sabedoria? Procure o conselho de pessoas sábias. Não busque conselho de qualquer pessoa, mas procure o conselho de pessoas sábias. Como é que eu encontro? Procurando me aconselhar com gente que tem bom senso e sabedoria. Buscando o conselho delas. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:22. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Em Provérbios 19:20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Eu tenho que procurar conselhos e ouvir. Eu tenho que ter um coração humilde para ouvir instruções. E aí eu estarei achando também a sabedoria. Terceiro conselho é: ande com gente sábia. Você quer ser sábio? Ande com gente sábia. Jesus, na parábola das virgens aqui, é interessante que ele fala de 2 grupos de pessoas. 5 eram sábias, 5 eram imprudentes. Você tem que escolher em qual grupo você vai andar, irmão. Qual grupo que você quer estar incluído? No grupo das pessoas que andam com sabedoria, buscam sabedoria, têm bom senso, correm atrás, ou no grupo daqueles que vão levando a vida na barrigada, assim. Você tem que ver, tem que escolher. Mas se quer ser sábio, ande com os sábios. A palavra de Deus diz em Provérbios 13:20: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso é uma afirmação da Escritura, né? Então, cuidado com quem você anda. A gente falou do Ló, né, o sobrinho de Abraão. Qual foi uma insensatez do Ló? Ele se afastou de Abraão, se afastou. O rei Saul se afastou de Samuel. Quando a pessoa ela se afasta de quem pode ajudá-la e corrigi-la, ela está entrando num caminho de insensatez. Acabe se afastou de Elias, do profeta Elias. Por quê? Porque ele só fala o que eu não quero ouvir. Essa literalmente foi a fala do rei. Ele só fala o que eu não quero ouvir. Então deixa eu me rodear de gente que fala daquilo que eu quero ouvir. Caminho de insensatez. Você precisa andar com os sábios e estar perto de gente que muitas vezes vai dizer aquilo que você não quer ouvir.
A maior bênção na sua vida é quando você tem ao seu redor pessoas que contrariam você. E elas dizem o que você não quer ouvir. Isso é uma grande bênção nas nossas vidas. E finalmente, você precisa dedicar tempo para a palavra de Deus. Qual é a nossa maior fonte de instrução e de sabedoria de vida? A palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho, para os meus caminhos. A tua palavra é uma lâmpada. As insensatas, a lâmpada delas estava sem luz. E aí, se nós quisermos ter lucidez e bom senso, a lâmpada da palavra precisa iluminar os meus caminhos. E diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, os meus passos. Deixar a palavra de Deus orientar os passos que eu vou dar, escolhas que eu vou fazer, é muito importante. Mas isso exige tempo. Não dá para fazer isso, irmão, assim, 5 minutinhos ali, correndo, aquela coisa. Não dá, exige dedicação, porque sabedoria é fruto de esforço. E eu encerro lembrando do nosso Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, nós temos lá a descrição quando o diabo tentou o nosso Senhor. Jesus estava diante de momentos de decisão. As tentações de Satanás colocaram ele agora diante da necessidade de fazer escolhas. Manda que essas pedras se transformem em pães, pula do pináculo do templo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E colocando o nosso Senhor diante da necessidade de fazer escolhas. Como é que Jesus, em cada uma dessas situações, orientou suas escolhas? Todas as vezes Jesus disse para Satanás: está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele respondia e ele orientava as suas escolhas e decisões inspirado pela sabedoria e instrução das Escrituras. O nosso Senhor, quanto mais nós, porque eu e você, meus irmãos, diante de uma época de tantas dificuldades, também estaremos diante de tentações. Também estaremos nós a cada dia diante de escolhas difíceis, momentos de decisão que podem fechar portas ou abrir portas para nós, portas de vida, ou fechar portas e a gente dá com a cara na porta, perdemos oportunidades diante de nós. E aí nós precisamos de sabedoria para fazermos nossas escolhas. Porque muitas vezes o nosso problema não é falta de caráter, o nosso problema é falta de bom senso. E o que eu mais vejo hoje é muita gente boa, muita gente correta, mas às vezes nas pressões da vida, nas demandas das crises, do deserto, a pessoa acaba tomando decisões insensatas e ela acaba então perdendo oportunidades e fechando portas diante de si. E isso é muito triste. Deus não quer isso para nós. Deus deseja para nós um caminho de vida. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Estamos encerrando o nosso culto. Então, busque sabedoria. Vigie é a palavra de Jesus. Vigie. Vigie, seja uma pessoa vigilante. Nós vamos encerrar o nosso culto com louvor, mas eu quero orar por nós, orar pelas nossas vidas. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, se colocar na presença de Deus. Nesses dias de dificuldade, de crise,
como é que você tem tomado decisões aí na sua caminhada. E diante de você olha agora para frente, como aquelas moças que tinham um desafio, uma missão, um propósito diante delas. Você precisa hoje de sabedoria de Deus para tomar decisões na sua casa, na sua família. Você está precisando dizer não para alguma coisa ou dizer sim para alguma coisa. Você está precisando fazer escolhas e você está inseguro, você está em dúvida. Vamos colocar isso diante de Deus hoje, porque Ele nos dá a sabedoria. Porque nós precisamos não só sermos íntegros, nós precisamos também sermos pessoas sábias, em nome de Jesus. E eu queria orar por nós, para que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento, nos dê a mente de Cristo, para nós vivermos o dia de hoje, essa semana que começa com toda a sabedoria na presença de Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da orientação do Teu Santo Espírito, iluminando, Senhor, as nossas escolhas, as nossas decisões, nos inspirando a tomarmos, Senhor, as melhores decisões nas nossas vidas. O Senhor conhece as encruzilhadas que estão diante de nós, o Senhor conhece os caminhos que estão diante de nós, os desafios, e nós confessamos e clamamos a Ti, que o Senhor nos ajude a agirmos com bom senso no trabalho, bom senso nos nossos lares, nas conversas que nós temos, Senhor, nas nossas casas, que possamos ser pessoas que sabem a hora de falar, sabem a hora de concordar, sabem a hora de pôr limites. Que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos, nessa época tão confusa que vivemos, precisamos, Pai, precisamos da Tua luz, da lâmpada do Senhor que ilumina o nosso próximo passo. Abençoa a Tua igreja, dá-nos espírito de sabedoria, e que nós possamos ter prazer, como igreja, como povo Teu, prazer na busca de entendimento. Abençoa a Tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e a iluminação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe, que você tenha boas decisões nessa semana, e vamos encerrar o nosso culto então adorando o nome de Jesus. Fiquem com a paz do Senhor. Toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor.
refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Boa semana, irmãos. Deus abençoe a todos.